quero compartilhar com vocês a leitura de um pequeno texto de um livro que chegou às minhas mãos e que me abençoou muito. E eu quero fazer desta leitura a introdução disso que Deus pôs em meu coração. O texto diz assim: a institucionalização gera amizades baseadas em tarefas. Enquanto partilhamos as mesmas tarefas, podemos ser amigos. Quando não, as pessoas tendem a tratar o outro como mercadoria danificada. Agora você sabe como é estar do outro lado. E uma das melhores coisas que Jesus está realizando em você é libertá-lo do jogo. Assim, você pode viver profundamente nele, em vez de se preocupar com o que as pessoas possam pensar a seu respeito. Isso tem me torturado a vida inteira. E enquanto você precisar que os outros o entendam e aprovem o que está fazendo, será propriedade de qualquer um que deseje mentir sobre você. Como é que eu posso superar isso? Fique tranquilo, pois você vai aprender a lidar melhor com essa questão. Mas por enquanto, basta que saiba que a necessidade de convencer os outros de que está certo é uma necessidade sua, não de Deus. Já reparou como Jesus não dava a menor atenção ao que os outros pensavam dele? Mesmo quando as pessoas não compreenderam nada e o acusaram de coisas terríveis, ele jamais saiu em sua própria defesa e nunca permitiu que isso o desviasse do que sabia que o Pai lhe pedira para fazer. Eu fui muito abençoado mês passado com a leitura deste livro, que é Por que Você Não Quer Mais Ir à Igreja? Uma história sobre o verdadeiro sentido do amor de Deus. Não é que eu estava não estava mais sentindo a vontade de ir à igreja. Aliás, me dá muita alegria quando preciso vir à casa do Senhor, quando eu preciso compartilhar a palavra do Senhor. Eu acho que não me vejo aposentado. Pode ser que eu hoje não seja assim tão importante, eu não esteja tão em evidência como outrora, mas eu tenho muito prazer naquilo que faço, que é pregar e anunciar a palavra do Senhor. Eu recebi esse livro, comecei a ler e achei tão interessante e me inspirou em algumas coisas. Eu tenho observado, não estou falando da verdadeira igreja, eu estou falando de igreja que parece que é aquilo que o Senhor determinou que a igreja fosse. Eu quero dizer nesta pequena meditação, eu quero compartilhar com vocês a luta, a briga da institucionalização versus a espiritualização. Toda pessoa institucionalizada é aquela que dirige a igreja como sendo sua e não do Senhor Jesus. Segundo, toda pessoa institucionalizada é aquela que dirige a igreja de maneira independente do Senhor, em vez de dirigir totalmente dependente do Senhor da igreja. Em terceiro lugar, toda pessoa institucionalizada é aquela que faz parte da igreja até se tornar dono dela, supera qualquer coisa, obedece e se submete. Quando se torna dono, fica institucionalizado e tenta institucionalizar as ovelhas do Senhor. E em quarto lugar, toda pessoa institucionalizada é aquela que faz parte da igreja, mas não é igreja. Ela não mudou seus hábitos, ela não foi transformada pelo Espírito, a sua mente não foi renovada pela palavra. Ela faz parte de uma instituição.
Eu não estou dizendo que está errado a igreja ser uma instituição devido às legalizações, às exigências governamentais, à burocracia administrativa, mas isso não pode superar, isso não pode atropelar a espiritualidade da igreja, que é baluarte da verdade. Estes textos deste livro, aliás, todo este livro, estes textos me fizeram pensar em algumas questões que quero compartilhar com você. A primeira: somos aproveitados, usados, requisitados e até honrados quando servimos às instituições. E isto acontece para quem tem a oferecer como líderes, e muitas vezes também e principalmente acontece com os liderados. Quando são aproveitados, são usados, enquanto estão sendo requisitados, eles fazem parte do jogo, do sistema, eles fazem parte da instituição. Eu vivi assim, e confesso para vocês que doeu, foi duro cortar o cordão, e estou num processo de desinstitucionalização. Em segundo lugar, quando Deus começa a nos desinstitucionalizar, não servimos mais nem para as instituições, nem tampouco para os que continuam institucionalizados. O que eu vou falar não é com mágoa nem rancor, mas é apenas um testemunho. Eu deixei de ter muitos amigos como eu tinha, eu deixei de ser convidado para pregar em muitos lugares, não é por falta da unção e nem por falta da palavra, é por falta de ser um ser institucional. Hoje eu não sou mais institucional. E olha, eu quero dizer para você o seguinte: se você está precisando dessa libertação como eu precisei, deixe acontecer, deixe Jesus libertar, e você vai ver no início, e talvez 2, 3, 5, 7, 10 anos, não sei quanto tempo, vai doer, você vai sentir falta, porque o sistema nos fez institucionais ao invés de espirituais. Em terceiro lugar, eu vivi pensando muito o seguinte: viver uma vida institucionalizada não significa de maneira nenhuma conhecer o Senhor Jesus, nem tampouco viver a vida de Deus. Viver uma vida institucionalizada significa viver sem ser ligado a Deus, que é o significado real e verdadeiro da religião. Não deixei de ter igreja, não deixei de frequentar a igreja em que eu participo, em que eu sou a liderança, ela não deixou de cumprir com suas obrigações legais como uma instituição, mas nós estamos trilhando um caminho, não uma freeway, não uma rodovia, mas um caminho estreito para que possamos exercer, obedecer àquela ordem de Jesus de discipulado. Eu quero aconselhar, se é que eu posso dar um conselho para você neste momento, para você que está institucionalizado e não existe mais nenhuma poeirinha de espiritual em você, você que está indo pelo automático, você que está cantando porque já decorou a letra, peça ajuda ao Senhor. E eu quero também falar para os que estão no processo de desinstitucionalização: não fique chateado, não fique magoado, nem rancoroso com o que vão dizer, porque eu ouvi dizer que o bispo Pedro está quebrado. Eu estou quebrado porque eu estou num processo de desinstitucionalização. Eu estou quebrado porque eu não faço mais parte
de coisas com cerimônias e rituais, sem aquela parte do Espírito, aquela essência do Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar você que está cansado. Neste mesmo livro tem um pedaço em que ele diz: cansei, 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 cansei de tantas coisas. E aí eu quero fechar esta pequena meditação dizendo para você o que Jesus Cristo disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e olha, troque de carga com o Senhor, porque o jugo dele é suave e leve. E aprenda dele, aprenda com os discípulos dele, aprenda com aqueles que rejeitam, que estão indo na contramão de toda esta coisa institucional, destas coisas que são apenas aparência, mas não têm essência do espiritual. Que a graça e a paz do Senhor sejam multiplicadas na tua vida de maneira rica e abundante.